Bom, meu nome é Daniela, né? É um prazer enorme estar aqui. Eu sou lá do Departamento de Glaucoma do Centro Oftalmológico, na verdade, desde 2007, então já tem 12 anos. E eu queria primeiramente agradecer à OFTA pela oportunidade, porque primeiro é uma oportunidade de aprendizado, segundo que é uma oportunidade de confraternização, né? E celebração do final da residência aí de alguns, né? Então, eu acho que esse momento é super importante. Obrigado pela parceria, viu, Helena? Lá no Centro Oftalmológico, com os colírios. Então, a gente agradece demais aí o apoio de vocês, tá bom? Então, gente, eu vou começar a aula, vocês podem me interromper, perguntar, porque às vezes tem dúvida em relação à medicação, e nós vamos falar aqui exatamente sobre a medicação no glaucoma, que é o nosso dia a dia, né? Que a grande maioria ainda dos pacientes estão sendo tratados ainda clinicamente. Nós sabemos que a pressão intraocular é o único fator de risco que a gente pode atuar para evitar a progressão dessa doença. E qual é o tamanho do nosso problema? O principal problema no tratamento clínico, gente, é a fidelidade do paciente. Então, 1 em cada 5 pacientes apresentam problema de fidelidade ao tratamento que nós médicos não conseguimos detectar. 89% dos pacientes relatam não falhar no tratamento, mas isso só acontece de fato com 67% deles. E por que essa falha é tão grande? Custo da medicação. Pacientes esquecem de pingar o colírio, não dão o intervalo necessário entre um colírio e o outro, às vezes não comparecem à consulta periódica para controle e às vezes necessitam de ajuda até para poder pingar o colírio. E como que nós podemos melhorar a fidelidade ao tratamento? Isso aqui, gente, é uma das coisas mais importantes. Porque a gente tem que explicar a doença para o paciente, como que é o tratamento, o que vai acontecer se ele não tratar. Porque realmente não é fácil para a pessoa entender, aquela pessoa que enxerga super bem, não está sentindo dor nenhuma, você falar que tem que usar um colírio para o resto da vida, que muitas vezes não é barato. Então é importantíssimo você separar um tempinho ali dessa consulta, sentar com o paciente, se for necessário, desenhe. Mas explique para ele o que é o glaucoma e o que vai acontecer se não for tratado. Nós devemos simplificar o esquema terapêutico, privilegiando as combinações fixas, orientar a técnica de pingar o colírio, não subestimar o custo e estar atento aos efeitos colaterais do medicamento. Bom, primeira coisa, nós vamos determinar a pressão-alvo de cada paciente, porque isso é individual. A gente vai ver o dano glaucomatoso, quer dizer, se aquele paciente é hipertenso ocular, se tem um glaucoma leve, moderado ou grave. Você vai fazer um exame clínico minucioso, olhar o nervo e vai ver que tipo de glaucoma tem aquele paciente. Você vai ver a idade, a expectativa de vida, quanto mais jovem, menor a gente tem que deixar a pressão, história familiar, raça e espessura da córnea. Uma vez determinada a pressão-alvo, você vai iniciar o tratamento. Aí você vai escolher o colírio hipotensor, de acordo com o efeito hipotensor dele, a posologia, os efeitos adversos e o custo. Segundo o consenso brasileiro, a gente deve começar com a monoterapia tópica. É lógico, gente, que isso daí é na maioria dos casos, não é uma receita de bolo. Aquelas exceções, casos extremos que vão aparecer no consultório sem nunca ter tratado, escavação total, pressão de 30, 40, você não vai começar com uma monoterapia. Você vai ter um tratamento mais agressivo. Mas, na maioria dos casos, nós vamos preconizar começar com a monoterapia tópica. Então, vamos lá, começamos com o colírio. Esse colírio atingiu a pressão-alvo? Ok, mantém o colírio, controle periódico. Esse colírio não atingiu a pressão-alvo. Aí a gente vai observar, ele diminuiu 10% da pressão? Se sim, você mantém o colírio e acrescenta outro. Se não diminuiu, você vai substituir esse colírio.
O colírio reduz a pressão intraocular por dois mecanismos, diminuindo a produção do humor aquoso e aumentando a drenagem, seja por via trabecular, que é a convencional, ou uveoescleral. Aqui, só para vocês terem uma ideia da história dos colírios, o primeiro que surgiu foi a pilocarpina, em 1875, seguido pelo timolol, dorzolamida. A primeira prostaglandina foi o latanoprost em 96 e depois surgiram as combinações fixas. Vamos lá, pilocarpina, então, é a classe mais antiga de hipotensor. A gente não usa mais a pilocarpina cronicamente, porque ela tem muitos efeitos colaterais que a gente sabe. Miopização, miose, hiperemia, sinéquias posteriores e a posologia, quando a gente usa a pilocarpina, são 4 vezes ao dia. A pilocarpina contrai o músculo ciliar e aumenta a drenagem pela via trabecular. Quando que a gente usa pilocarpina atualmente? Em crise de glaucoma agudo, né? Fechamento angular, e quando a gente vai preparar algum paciente para fazer a iridotomia a laser. Os beta-bloqueadores. Existem receptores beta-adrenérgicos nos olhos, no coração, vasos sanguíneos, brônquios e pulmões. Os beta-bloqueadores não seletivos atuam nos receptores beta-1 e beta-2. O timolol é o exemplo mais conhecido nosso. Ele diminui a pressão em torno de 25%. E os seletivos, eles atuam predominantemente nos receptores beta-1. Eles diminuem a pressão em torno de 20% e 25%. Quer dizer, eles diminuem um pouco menos, mas também não têm tantos efeitos colaterais sistêmicos, principalmente respiratórios. Os beta-bloqueadores reduzem a produção do humor aquoso, começam a ter eficácia a partir de mais ou menos 30 minutos depois que você pingou, o pico entre 1 e 2 horas e pode ter efeito até 25, 30 dias depois que parou o uso. Ou seja, aquele paciente que você quer avaliar a pressão sem o colírio, fazer o washout, você tem que deixar sem o colírio no mínimo 30 dias para poder avaliar. A posologia do beta-bloqueador de 12 em 12 horas. Aqueles que eram mais utilizados em forma de gel, tipo niolol, eram uma vez só ao dia. Contraindicações do beta-bloqueador que a gente já sabe são problemas respiratórios e cardíacos, por conta de broncoespasmo, arritmia, dispneia. Os análogos de prostaglandina, sem dúvida nenhuma, é a nossa primeira escolha no tratamento de glaucoma. Por quê? Baixa mais a pressão intraocular, tem maior eficácia na redução da pressão intraocular, tem menos efeito colateral sistêmico, a posologia é melhor, porque é uma vez só ao dia, então a aderência ao tratamento é melhor, e as prostaglandinas, elas atuam aumentando a drenagem uveoescleral. Então, quais são as prostaglandinas disponíveis para uso comercial? Os nomes estão aí nessa tabelinha também, gente, mas é bom mostrar porque eu acho que principalmente no início da residência, como são muitos colírios, muitos nomes, é bom a gente ter isso guardado para a gente não, por exemplo, usar duas medicações com a mesma droga. Então, vamos lá, o latanoprosta, que é o Xalatan, Drenata, que é o da Ofta, Arulatan, o Travoprosta, Travatan, Travamed, Bimatoprosta, Lúmiga e o Glâmiga, e o Tafloprosta, Saflutam. Então, a prostaglandina reduz em torno de 30% a 35% da pressão intraocular. Iniciação em torno de 2 horas, o pico em torno de 12 horas e você vai usar uma vez só ao dia. Gente, nós devemos evitar prostaglandina sempre em glaucoma neovascular, em uveíte em atividade, hipertensão pós-operatória. Por quê? A prostaglandina vai aumentar a inflamação desses olhos, né? Então, isso a gente deve evitar. Os efeitos colaterais da prostaglandina: hiperemia conjuntival, crescimento dos cílios, escurecimento da íris, hiperpigmentação palpebral. É o nosso dever explicar para o paciente a possibilidade dessas coisas acontecerem. E os efeitos colaterais sistêmicos são raros. Bom, a resposta terapêutica, a tolerância e os efeitos colaterais das prostaglandinas podem ser individuais. Alguns estudos mostram que a bimatoprosta pode ter uma superioridade
em relação às demais prostaglandinas para baixar a pressão intraocular. Entretanto, outros estudos mostram que estatisticamente as prostaglandinas são semelhantes. E a gente sabe que a latanoprosta tem menos efeitos colaterais locais, quer dizer, menos hiperemia conjuntival. A maioria dos colírios, assim como a maioria das prostaglandinas, tem como conservante o BAC. O Travatambec Free é o Poliquad e o Saflutan não tem conservante, eles vêm naqueles flaconetezinhos, né? Foi realizado um estudo comparativo de eficácia entre o Xalatan, que é o latanoprosta de referência, e o similar, que é o Drenata, em pacientes com glaucoma primário de ângulo aberto. Esse estudo foi realizado pela equipe do Dr. Fábio Canadani, foi um estudo retrospectivo observacional. Foram 119 olhos de 62 pacientes com glaucoma primário de ângulo aberto. A idade média 62 anos e os pacientes já estavam em uso de Xalatan por pelo menos 3 meses. Aí o que foi feito? Foi substituído pelo Drenatan, que foi usado por no mínimo 12 semanas. E com isso foi comparado a pressão intraocular média do Xalatan e a pressão intraocular média do Drenata. A gente viu que a do Xalatan foi 12,3, mais ou menos 2 milímetros de mercúrio, e o Drenata 12,38, mais ou menos 2,05 milímetros de mercúrio. Aqui nesse gráfico a gente vê o vermelhinho aqui é a pressão média dos usuários do Drenata e o azulzinho a pressão média dos usuários de Xalatan. Então, estatisticamente, foi similar à eficácia na redução da pressão. Agonista alfa-adrenérgico, no caso do tartarato de brimonidina, ele vai diminuir a síntese do humor aquoso e aumenta também o fluxo uveoscleral. Alguns estudos sugerem possível efeito neuroprotetor. A brimonidina aparece em concentração de 0,2%, no caso o Alfagan e o Glaub, 0,1% o Alfagan Z e o Glaub MD. O conservante é o BAC, nós usamos de 12 em 12 horas, o pico 4 horas e a redução da pressão intraocular em torno de 20%. Ele deve ser evitado em crianças menores de 7 anos. Os efeitos colaterais, gente, entre os efeitos colaterais da brimonidina, o que a gente vê mais frequentemente é uma conjuntivite alérgica, que levam desconforto, uma sensação de corpo estranho, edema palpebral, hiperemia e os efeitos colaterais sistêmicos, cefaleia, sonolência e boca seca. Os inibidores da anidrase carbônica. A gente sabe que a anidrase carbônica é uma enzima que participa da produção do humor aquoso nos processos ciliares. Então, o que vai acontecer? Os inibidores da anidrase carbônica vão reduzir a produção do humor aquoso. Existe a forma oral, que é a cetazolamida, o Diamox, e o tópico, dorzolamida, comercialmente é o Truzopt, o Cupress e o dorsal, da Ofta. E a brinzolamida, o Azopt. Tem como conservante o BAC, monoterapia geralmente de 12 em 12 horas, pode até ser de 8 em 8, o pico de ação 2 horas e reduz 20% da pressão em média igual a brimonidina. Os efeitos colaterais tópicos são raros, geralmente uma ardência ou uma irritação leve, mas a gente tem que ter cuidado naqueles pacientes que têm disfunção do endotélio, porque pode descompensar a córnea. O Diamox, gente, a posologia máxima de 6 em 6 horas reduz a pressão até 40%. Ele não pode ser usado normalmente a longo prazo pelos efeitos colaterais. Então, anorexia, perda de peso, cálculo renal, formigamento, que é o mais comum. É importante a gente falar para o paciente da importância de repor o potássio. Então, banana, usar o Slowcase, tudo é importante para diminuir esses efeitos colaterais. E os estudos sugerem que o inibidor da anidrase carbônica tópico e sistêmico não tem efeito aditivo. Vamos lá. Quais são as vantagens das combinações fixas? Primeiro, a posologia, porque sem dúvida nenhuma vai melhorar a aderência do paciente, menor quantidade de conservante, porque vocês imaginam, ao invés de você ter 2 frascos com conservante, você vai ter um só. Então, você vai estar diminuindo a hiperemia conjuntival, você vai estar protegendo aquela conjuntiva para uma futura TREC, inclusive.
e o custo também é melhor. Aqui, gente, são os nomes comerciais das combinações fixas. Timolol e brimonidina, nós vamos encontrar o Cômbiga e o Britens. Timolol e dorzolamida, nós vamos encontrar Cosopt, Druzolol, Glaufital e o Dorsal MT, que a Helena, inclusive, já falou. Timolol e brinzolamida, nós temos o Azorga. E a única combinação fixa sem o timolol é a brimonidina com a brinzolamida, que é o Cimbrisa. Aqui são combinações fixas com prostaglandina. Timolol e travoprosta, o Duotravata. Timolol com bimatoprosta, o Ganfort. Timolol com latanoprosta, é o Chalacon e o Latonan. E aqui a gente vai ver a primeira combinação fixa com 3 drogas, que é o timolol, brimonidina e bimatoprosta, que é o triplenex. Essas primeiras aqui a gente vai usar uma vez ao dia. Essa aqui com 3 drogas nós vamos usar 2 vezes ao dia. Na verdade, como lançou recentemente, agora que a gente está tendo retorno desses pacientes, e aí a gente vai, né, no futuro poder falar com mais consistência para você sobre o efeito do triplenex. Hiperosmóticos, tem uma redução rápida da pressão intraocular, geralmente em crises agudas e antes da cirurgia. Tem o manitol, pico de 30 minutos, e o glicerol, 1 hora. Aqui, gente, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre coisas mais novas, né? Que estão surgindo, que podem ser, assim, o futuro também, ajudar no tratamento clínico do glaucoma. Bom, primeiro, o inibidor da roquinase. Em 2015, o Dr. Remo Suzana publicou uma revisão sobre esses inibidores da roquinase no tratamento do glaucoma. Ele mostrou que esse inibidor da roquinase altera o colágeno ali da malha trabecular e dessa maneira vai aumentar o escoamento via malha trabecular. Além disso, o inibidor da roquinase vai aumentar a sobrevivência das células ganglionares retinianas e aumentar o fluxo ocular sanguíneo. Aqui, ano passado, foi publicado um artigo sobre esse inibidor da roquinase, né? É um ensaio clínico, já na fase 3, que está comparando o netarzudil, que é um inibidor da roquinase, com o timolol. Então, o que acontece? Eles pegaram o netarzudil, 0,02%, uma vez ao dia, e compararam com o timolol, 0,5%, 2 vezes ao dia. E a eficácia na diminuição da pressão intraocular foi a mesma nas 2 drogas. O netarzudil já foi aprovado nos Estados Unidos, inclusive o nome comercial nos Estados Unidos é a Ropressa. Aqui, este ano, foi publicado um estudo também, um ensaio clínico, fase 3, com combinação fixa, netarzudil com latanoprosta. E como que foi esse estudo? Ele comparou essa combinação fixa, netarzudil com latanoprosta, com a latanoprosta separada e o netarzudil separado. E o que o estudo mostrou? Que a combinação fixa reduziu até 3 milímetros de mercúrio a mais em relação ao netarzudil separado e reduziu até 2 milímetros de mercúrio a mais em relação à latanoprosta separada. Nos Estados Unidos, essa combinação fixa aqui já tem um nome comercial, que é o Roclatan. Aqui, gente, foi outro estudo tentando avaliar a eficácia do plug ali de travoprosta, que seria o quê? Uma liberação lenta, do Travata no olho. Então, participaram 17 pessoas com glaucoma primário de ângulo aberto. Esse plug de travoprosta foi inserido ali na região vertical do canalículo e foi observada a pressão intraocular desses pacientes. No 10º dia pós-inserção, a pressão intraocular já tinha diminuído em média 24% e todos os plugs estavam no local certo que foram inseridos. Entretanto, quando chegou no 30º dia, um mês depois da inserção, a gente viu que a redução diminuiu, quer dizer, a eficácia daquele plug diminuiu, mas por quê? Só 42% desses plugs estavam no local correto.
Então, quer dizer, esse estudo, na verdade, tem várias falhas, porque o N é pequeno, são só 17 pessoas, o segmento foi pequeno, então vários estudos estão sendo realizados para verificar se realmente tem eficácia esse plug de travoprosta. Aqui existem vários estudos, gente, é até legal depois vocês darem uma lida nisso, sobre implante de bimatoprosta dentro da câmara anterior. Não tem conservante, ele é biodegradável. Um desses estudos, né, que é esse daqui, foi publicado em 2017, o que ele fez? Ele comparou a bimatoprosta injetada ali na câmara anterior, né, o implante injetado, e no outro olho a bimatoprosta tópica. Então o paciente continuaria pingando a bimatoprosta no olho contralateral. Foram 75 pacientes acompanhados durante 6 meses. Houve uma redução da pressão similar nos dois olhos, só que no olho do implante da bimatoprosta dentro da câmara anterior, houve menos reação inflamatória, menos hiperemia conjuntival. E aqui, gente, é outra opção, outro estudo que visa o quê? Esse anel aqui é um anel de silicone de liberação lenta de bimatoprosta. Esse estudo foi realizado e publicado em 2016. É um estudo, é um ensaio clínico randomizado e multicêntrico. Foram 130 pacientes escolhidos para esse estudo, só que desses 130 que começaram, só 115 terminou o estudo. O que acontece? Como é que foi esse estudo? Em um olho colocou o anel de bimatoprosta e 2 vezes por dia pingava-se lágrima artificial. No outro olho contralateral colocou um anel placebo e 2 vezes por dia pingava o timolol. Então, nesse estudo, queria comparar o anel de liberação lenta da bimatoprosta e o timolol 0,5%. Então, foi seguido, esses 115 pacientes foram seguidos durante 6 meses. E o que foi avaliado? Que houve uma redução da pressão intraocular no olho com o anel de bimatoprosta. A redução da pressão foi entre 3,2 a 6,4 milímetros de mercúrio. E o outro olho que tinha o anel placebo, onde pingava-se timolol 2 vezes ao dia, a redução da pressão intraocular foi de 4,2 a 6,4 milímetros de mercúrio, o que nos mostra que o anel de bimatoprosta em um olho e o timolol no outro tiveram redução semelhante na pressão intraocular. 88,5% permaneceram com o anel no local certo durante esses 6 meses. O que, assim, a gente olhando isso aqui até assusta, né? Como é que pode? Mas 88% das pessoas mantiveram o anel no lugar e desses 115 pacientes, mais de 90% relatou que o anel é confortável. Bom, então o que eu estou querendo falar com isso tudo aqui, gente? Que da mesma forma que o tratamento cirúrgico de glaucoma, né, tá modernizando, a gente está vendo novas tecnologias, principalmente as MIGs estão surgindo, no tratamento clínico a tendência também é a gente ter novidades, né, novas coisas irem surgindo. E, por exemplo, esses implantes aqui, seja o plug de travoprosta, seja o anel de bimatoprosta, o implante na câmara anterior, o que isso nos favorece? Isso nos favorece à medida que a gente não vai depender da fidelidade do paciente em pingar colírio. Então, eu acho que essas pesquisas aqui são mais voltadas para isso, né? Bom, mas batendo de novo nessa tecla, né? O que a gente tem hoje? Para a gente ter sucesso com o nosso paciente de glaucoma, gente, para a gente ter sucesso em evitar a progressão do glaucoma, é o quê? Conversa. É conversa com o paciente. Para o tratamento clínico é você explicar o glaucoma para o paciente, explicar a evolução, como que é o tratamento e o que acontece se não tratar.
E aqui, então, para encerrar, o tratamento clínico do glaucoma é prolongado, tornando-se um grande desafio para médicos e pacientes, já que diversos fatores podem interferir no uso adequado da medicação. É isso, então. Centro Oftalmológico de Minas Gerais, ampliando visões desde 1968.